Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos ligar nas câmeras. E aí, o que vocês estão fazendo avaliação? Tava. Será que o Pedro conseguiu acabar? Parece que ele era um dos últimos. O que vocês acharam da prova de ontem? Tava Fácil. fácil? Ah, que bom. Eu achei. Só aquela questão lá das placas lá com Cáucaso, Quismão de nome lá que tava difícil. Tava difícil aquela, era mais fácil. Mas pra mim foi mais Foi difícil. difícil? Ainda nem tive tempo, gente, de olhar as avaliações. Ô, Dani, o seu dever esse daqui que é pra hoje, tinha que mandar a foto, a gente vai mostrar aqui na chamada. Vocês vão mostrar aqui na chamada? Ah, tá. Hã? Daniela, eu não fiz o dever. Tá. Obrigado por já encurtar meu tempo, tá, Victor? Mais alguém não fez? Eu. Vitor Hugo? Sim. Mais alguém? Do restante da turma. O Enzo fez a avaliação? Fez. Manda mensagem pra ele, fala pra ele vir participar da minha aula, por favor. Não, é brincadeira, o Enzo só vem pra fazer avaliação. Participa das aulas. Ok. Vou passar a tarefa de casa, tá bom? Já vai ligando as câmeras, porque eu vou precisar ver a tarefa. E vocês me ajudam já vai agilizando pra gente não perder tempo. Porque a gente já tá atrasado. Eu ajudo vocês, dando tempinho, vocês me ajudam também, me dando tempo, combinado? Peraí, rapidinho. E Miguelzinho, Oi. bom ou não? Não. Ixi. Vamos copiando a tarefa. Vou fazer chamada, tá bom? E aí vocês vão me mostrando a tarefa. Ana Clara. Oi. Vai mostrando a tarefa. Aí vocês falam também, Eu vocês vou vão pegar o conversando caderno. comigo, tá? Então, Arthur, Aqui. então já conversa comigo e vai mostrando, porque Aqui aparece a sua imagem 4, aqui. 5 e 6. Ok. Clara. Clara, tá aí não? Aí, professora. Então conversa comigo para aparecer sua imagem aqui, senão ela não aparece. Aqui, a professora 4, a 5 e a 6. Ah, ótimo, obrigada. Apareceu? Apareceu. É porque se vocês não conversam, é porque como tá compartilhado, aí não aparece no cantinho. Obrigada. O Enzo não tá aí, né? Vocês mandaram mensagem para ele? Alguém mandou? Vou mandar aqui.
Por favor, Rafa, me Professora. ajuda aí. Oi. Eu fiz aqui o dever. Essa primeira é a 4. Aí depois eu fiz foi a 6 no lugar da 5. A 5 é essa última aí. Essa é enorme. Tá. Evelyn. A Evelyn tá aí? Parece que ela não... Aqui, professora. Ah, A 4, a 5 e a 6. ok, obrigada, Evelyn. Gabriel. Presente. A4, A5 e A6. Ok, obrigada, Gabriel. Gustavo, eu já recebi. João de Castro. João de Castro tá aí? João de Castro não está? Ok. João Pedro. Está aí, João Pedro? Também não? Luiz. Vou te mostrar aqui. Professor. Tá, então vai conversando comigo que vai aparecer essa foto, porque eu tô vendo só a Rebeca. A4, Uhum. A5 e A6. Ótimo, Luiz, obrigada. Maria Eduarda Débito, tá aí? Sim. Você mostra pra mim, por favor? Vai conversando comigo pra aparecer. Aqui tá 4, a 5 e a 6. Ok, Mariana. Mariana, você tá aí? Chegou agora, né? Eu vou pegar o caderno, Dani. Tá bom. Enquanto isso, eu quero ver o do Miguel. Miguel, vai me mostrando, conversando comigo. Oi, professora. O que você disse? Ei, Miguel, liga a câmera e eu quero ver a tarefa, Miguel. Diz nada. Hã? Não fiz. Então liga a câmera, Miguel. Para de ficar engambelando, professora. Sou. Hã? Pedro. Pedro não tava aí, né? Oi, Ah, tá aí, Pedro? tô. Conseguiu acabar a prova? Aham, Liga a câmera para eu ver sua tarefa. deu. Aqui, ó. Isso, conversa A4, comigo. A5 e A6. Ok, obrigada, Pedro. Poliane, tá aí? Tô aqui. Me mostra sua tarefa, por favor. Aqui Rafa, já tá vai a organizar 4, a sua também. a 5 e a 6. Obrigada, Poliane. Rafael, a sua. Rebeca, Aqui vai a organizar a sua. Poliane, deixa a câmera ligada, por favor. Pode a falar. número 4. Essa daqui é a 4. A 5 e a 6. Obrigado, Rafa. Falou com o Enzo? Ele viu sua mensagem? Chegou lá. Ele tá online, mas ele não viu. Tá. Rebeca, me mostra a sua, por favor. Thalita vai se planejando aí. Vai, Rebeca. A4, a 5 e a 6. Obrigada. Thalita, sua vez. A 4, a 5 e a 6. Obrigada, Thalita. Tiago, sua vez. Aqui. Nossa, que saudade Ah, de vocês, gente. Ai, credo. Ah, aqui tá A4, A5 eu não fiz e A6. tá. Hoje ia rolar um júri simulado, né? Se a gente tivesse presente, né, Vitor Hugo? Mariana, pegou suas coisas? Peguei, vou te mostrar agora, Dani. João de Castro, prepara sua tarefa aí pra você me mostrar, por O favor. João de Castro falou que ele tinha caído da reunião. Aqui. Então fala pra ele entrar de novo, vai. Bora, bolas. O Enzo falou aqui, vou entrar. Tá. Mariana? Me mostra e vai conversando comigo pra eu te ver, senão eu não te vejo. Aí, Dani. Ok, obrigada, Mariana. Todo mundo copiou a tarefa de casa? Mariana que chegou Sim. por último. Ok, então. Hoje nós temos muita coisa. Então tá faltando o Enzo, o João de Castro e o João Pedro, certo? Ok. Então vamos dar sequência à nossa aula. Só responder o João de Castro. Pronto. Nós vamos ver hoje, nós vamos começar a ver
a respeito do socialismo, capitalismo. A tarefa de casa era 4, 5, 6 da página 11. Nós ainda não chegamos lá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos esperar, nós vamos conversando até chegar lá. A hora que chegar, a gente corrige tudo. Combinado? Ok. Certo? Nós paramos, confirma aí pra mim, nós paramos na página 5, não foi? Foi. Então, agora nós vamos assistir um vídeo. Ele é curtinho, é 7 minutos. E ele é um vídeo bem interessante, gente. Eu tô gostando muito desses vídeos que os professores têm criado e eu não consigo criar, porque eu não sou youtuber, com desenhos e mapas mentais e tal, porque eu acho até que facilita a gente entender o conteúdo, que dá uma resumida. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que é bem interessante e em 7 minutos ele vai explicar as diferenças principais entre o capitalismo e o socialismo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse é um assunto polêmico e é um assunto que, assim, é difícil de entender, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? Todos estão. Vou colocar desativar o som de todo mundo. Deixa eu ver qual que é. Isso. Vocês estão vendo aí? Sim. Chegou a graduação digital Estácio, diferente. Você quer apostar quanto que hoje vai dar rola? Olá, Carol, tudo bem? Esse vídeo já tá lá no meu Bernoulli. Eu acho. Se não tiver, eu coloco. Tá bom? Vou voltar. Você quer apostar quanto que hoje vai dar rola? Olá, Carol, tudo bem com você? Essa é a aula número 10 aqui do Imperativo Gel do nosso extensivo. Para você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direta ao ponto. E hoje vamos falar sobre a diferença entre o capitalismo e o socialismo. Mas vamos fazer a aula da joinha. Gente, todo mundo falando que tá muito baixo. Eu vou mandar aqui o vídeo, o link. Todo mundo não, Vitor que falou. No WhatsApp, para quem preferir, pode assistir pelo WhatsApp, tá bom? Cadê, gente? Perdi de novo. Bora lá. Inscreva se você chegou agora. E lá no final do vídeo eu vou deixar um link com a apostila sobre o que eu falei aqui e um testezinho para ver se você prestou atenção em mim, tá pronto para imitar neném, ok? Partiu gabaritar? O capitalismo e o socialismo são dois sistemas político-econômicos que organizam as relações na sociedade. Muito embora sejam tratados como opostos, essa designação não é suficiente para que se possa compreender toda a complexidade dos dois. É verdade. Atualmente é um processo complexo definir um país como socialista, já que a predominância do mundo é de países que seguem a lógica do capitalismo. Embora alguns países como Cuba, China, Coreia do Norte e Vietnã ainda sejam referidos como socialistas, na prática muito pouco daquele sistema ainda é visível. Vejamos como estruturam aí esses dois sistemas. Ora, o capitalismo é um sistema que visa a autonomia dos empresários em relação ao Estado. As relações nesse sistema são baseadas na lei da oferta e da procura, ou seja, os preços dos produtos são fixados de acordo com a procura que existe nele. Legal! Outro conceito essencial para a compreensão do capitalismo é o lucro. O lucro é basicamente o valor agregado sobre o custo da produção de um produto. Quanto menores forem os custos de produção, maiores serão os lucros. Em um sistema regido pela competitividade, a redução dos custos das mercadorias é uma tentativa por parte dos capitalistas. As necessidades de consumo influenciam o pensamento social, especialmente pelas mídias, impulsionando a produção e geração dos lucros aos capitalistas. Essas são as obsolescências criadas pelo sistema, fazendo com que as pessoas joguem fora produtos que estão muito bons, com a finalidade de comprar outros mais novos e assim lucrar com isso também. Existem diversas diferenças entre o capitalismo e o socialismo, sendo o principal deles o modo como é exercido o controle dos meios de produção. No ideário socialista, os meios de produção cumprem uma função social, visando a coletividade. Assim, como não há posse privada dos meios de produção,
produção, teoricamente não existiriam diferenças entre as classes sociais, burguesia e proletariado, e, consequentemente, haveria uma sociedade igualitária. A origem do pensamento socialista deriva do século XIX, que surge como uma forma de confronto às ideias do liberalismo e do capitalismo. A ideologia socialista contou com a influência de dois grandes pensadores alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, que, através de suas ideias, disseminaram o pensamento socialista. Mas somente em 1917 houve implantação prática do socialismo no mundo, quando surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posteriormente, outros países também aderiram ao socialismo, como China, Cuba, entre vários outros. As principais características do socialismo são os meios de produção socializados, ou seja, pertencem a toda a sociedade, sendo gerenciados pelo governo. A economia é controlada pelo governo, desde o planejamento até a execução das medidas econômicas. Como não existe concorrência entre as pessoas, consequentemente os preços são estáveis. E além dessas, a ausência de patrões, de burgueses, que faz com que não existam classes sociais. E todas as pessoas trabalham juntas para o fortalecimento e desenvolvimento da sociedade. Embora seja possível verificar que o socialismo é um sistema mais igualitário, que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, ainda existe muita resistência em relação a ele. Essa resistência foi criada ao longo dos anos, impregnada no pensamento social, fazendo com que existam muitos preconceitos sobre essa ideologia. O mundo é predominantemente capitalista, e os países que buscam manter o sistema socialista enfrentam dificuldades enormes para se relacionar com os outros países. Já foram fazer fofoca. E aí, gostou dessa aula? Então agora é sua vez de imitar. Clica nesse card aqui do lado que eu coloquei na descrição dele um questionário online lá para você testar o que aprendeu. Você vai responder as questões e eu já te deixei lá a resolução do que você acertou e do que você errou, ok? E claro, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal e chamar a galera toda para vir ser aluno, pois é isso que me incentiva a fazer mais aulas para você se dar bem em geografia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau! Liguem as câmeras, por favor, ou eu vou ter que falar nome por nome. Vou, né? Mariana, Thiago, Miguel, Vitor Raniel, Vitor Hugo, Maria Eduarda. Vou ligar, peraí. Já vou ligar. Bom, então eu acho esse vídeo legal porque ele dá uma resumida geral, né? Falando sobre o socialismo e o capitalismo. Eu quero ler com vocês a página 6 e 7. 6, 7, 8. E aí, a partir disso, a gente depois vai ver outros vídeos que ilustrem bem isso. Tem alguns vídeos bem legais a respeito do assunto, e é legal porque eles usam muitas ilustrações e animações que dá pra gente entender melhor. Então, vamos lá, página 6, vou pedindo para vocês lerem, tá? Então, acompanhem aí junto, fica atento, viu, Miguel? Fica atento comigo na página 6, porque eu vou pedir para vocês lerem. Thiago, você pode começar lendo para mim, por favor. Capitalismo versus socialismo. Onde que é para começar? Hã? Onde que é para começar a ler? Página 6, capitalismo versus socialismo. Thiago? Professora, eu vou desligar a câmera um pouquinho porque eu vou aplicar insulina na minha irmã. Eu tô pegando. Vamos lá, Evelyn, começa a leitura para mim, por favor. Observe a imagem a seguir, na qual são ilustradas duas posições político-econômicas que estabeleceram, durante as décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, o conflito não direto, mas ideológico. Rafa, você. Leia o do socialismo, do Urso falando. Viva o socialismo, que vocês chamam de democracia, na verdade, a liberdade de a burguesia é tirar o povo na miséria. Nem nos países capitalistas mais ricos a pobreza foi eliminada. O proletário trabalha desde criança e passa fome.
enquanto a burguesia vive no luxo e no desperdício. Vocês exploram os países mais pobres e o socialismo acabou com a pobreza e desigualdade social. O capitalismo não evita as crises. A união dos trabalhadores no mundo inteiro vai construir o socialismo. Gabriel, lê para mim o que a Águia está falando. Viva o capitalismo! Nós somos um mundo livre. Defendemos a liberdade individual e a democracia na nossa sociedade. As pessoas não são presas por discordar do governo. Todas as pessoas têm as mesmas chances de alcançar o sucesso e a fortuna. A competição econômica estimula o progresso e os que se esforçam são premiados com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. Além disso, ela emperra o desenvolvimento da economia. O socialismo não funciona, vocês vão fracassar. A águia representa as ideias e práticas capitalistas, certo? A águia é o símbolo dos Estados Unidos, então ela representa isso. Nas sociedades capitalistas, grifem isso, ó, nas sociedades capitalistas, toda a produção se volta para o mercado. Então, grifem até mercado. Ou seja, não, pode continuar grifando, gente. A produção de bens deixa de ser voltada para a subsistência e para as pequenas trocas entre os mercadores, mas passa a ser feita tendo em vista um amplo consumo. Então, no mercado capitalista, é o que a gente vive aqui no Brasil, tá? E é o que a gente mais tem conhecimento, porque é da nossa realidade, e como mesmo no vídeo falou, é o que mais abrange o mundo todo. Então, o que a gente tem conhecimento maior é sobre o capitalismo, certo? O principal ponto dele é isso, é que a produção ela é voltada para o mercado. Como assim? Ao invés de ser uma produção que é voltada só para a população, para abastecer a população, ela é voltada para ser consumida, para ser vendida, ser comprada e obter-se um lucro em cima disso. Tá aí tudo bem? Sim. Então, entendeu? O capitalismo é com economia de mercado, produzido para se vender, ok? Então, até o amplo consumo, vocês grifem aí. Vamos lá. Esse modelo ele ganhou destaque no mundo ocidental. O que é o mundo ocidental? Onde é? América. Oeste. E Europa. Não é a América, no oeste. O que é o oeste do planeta Terra? Você pega ali a Europa, uma parte da África, até uma parte da Ásia e toda a América, tá bom? Então, nós somos ocidentais. Lembrando lá que quando a gente fala de comida oriental, a gente está falando de comida japonesa, não é isso? Então, fica lá do outro lado, tá bom? Lá do leste. Então, nós somos do ocidente. Esse modelo ele ganhou destaque no mundo ocidental a partir do século XV, com o início das grandes navegações. Grifa grandes navegações. Enzo, liga sua câmera, por favor, senão eu vou continuar te dando falta. Você tá aí, Enzo? Tô, tia, só tava arrumando um negócio aqui. Tá bom, aí você liga a câmera, por favor, tá? Bom, vamos lembrar aí quando é que foi essas grandes navegações para a gente ir se localizando na história. O que aconteceu de mais importante, que fato histórico que é essa tal dessas grandes civilizações? O que era? Quem sabe me falar? Você lembra, Rebeca, do que se trata? Não. Não? Miguel, você lembra? Não. Quem lembra? Gustavo, você lembra? Grandes navegações? Isso. Foi o período lá da Portugal, Espanha. Colonizar, acharam o descobrimento da América. Isso. Colonização na Então, olha só, puxa uma setinha em grandes navegações e coloca aí, descobrimento do Brasil, para vocês não esquecerem. Grandes navegações foi o que aconteceu para descobrir o Brasil. Portugal e Espanha saíram, tinham mais infraestrutura e saíram aí pelo mundo afora, descobrindo terras. Foi quando descobriu a América, e aí entre esses países todos da América, descobriu o Brasil. Então lembra que grandes navegações teve a descoberta do Brasil, e do Brasil com os outros países também. Entenderam onde que nós estamos no tempo? Então, o capitalismo começou nessa época das grandes navegações, que Portugal e Espanha saíram pesquisando novas terras. E consolidou-se durante a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial, Luiz? Não lembro. Ué, o próprio nome fala, Luiz. Revolução Industrial. O que será que é Revolução Industrial? Que começou o quê? As indústrias? As indústrias.
certo? Então, puxa uma setinha aí e anota, quando começaram as indústrias, certo? As grandes navegações aconteceram em 1500 e a Revolução Industrial em 1919, 1929, eu sempre confundo as duas datas. Foi quando começou a ter a industrialização. As máquinas foram funcionando para produzir, já não era mais a produção à mão, beleza? Então as pessoas começaram a produzir em grande escala, produzir grande quantidade. Evoluindo gradativamente, adequando-se a certo modo à nova realidade, transformando-se à medida que os obstáculos surgiam. Observe a evolução do sistema capitalista no quadro a seguir. Esse quadro aí, ele mostra desde o início, desde que quando começou e até hoje como é que tá. Certo? Eu não vou entrar, não vou desmiuçar essas etapas do capitalismo, mas nós vamos dar uma passada. Então começa lá no mercantilismo, circula aí, ó, mercantilismo, colonialismo. Quando descobriu o Brasil, lá nas grandes navegações, o Brasil não era colônia de Portugal? Era. Tudo que tinha aqui no Brasil era explorado por Portugal e levado para onde? Para Portugal. Para a metrópole, Portugal, ok? E isso já era capitalismo. Por quê? Porque os portugueses, por exemplo, eles queriam o quê? Lucro, eles queriam poder, queriam dinheiro, certo? Então, eles exploravam da gente para ficar cada vez mais ricos. Capitalismo, ok? Venda de produtos, adquirir lucro, isso tudo são conceitos do capitalismo. Depois teve o capitalismo industrial, que foi justamente essa questão da industrialização e o aumento de produção, aumentou-se também o consumo e assim aumentou-se o lucro. Em seguida, teve a segunda Revolução Industrial e lá embaixo está falando da Conferência de Berlim, da partilha da África. Nós vimos isso lá nos países subdesenvolvido e desenvolvido, de por que a África é considerada subdesenvolvida. Justamente por causa dessa partilha aqui, que a Europa Ocidental e a Rússia fez, pegar a África como se fosse um pedaço de pão e partir ela em pedaços. Falar, ó, cada um fica com um pedaço e distribuiu por países. Não consideraram etnia, não consideraram nação, não consideraram cultura, não consideraram língua, não consideraram nada. O que acabou acontecendo? Um grupo africano foi dividido no meio, então parte da população ficou sendo de um país, parte de outro ficou sendo de outro, e com pessoas diferentes ali comandando, e ao mesmo tempo, tribos, por exemplo, que eram rivais, nações que eram rivais, acabaram ficando dentro de um mesmo território. Até hoje, a gente tem reflexo disso nas disputas territoriais dentro da África e nas guerras civis, ok? Certo? Continuando aí, a gente vai ver o capitalismo financeiro, que foi na época da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. E aí também teve já a introdução da Revolução Russa, que a gente vai ver lá na frente, que foi quando o socialismo já começa a entrar em vigor e começa a ter essa briga de socialismo e comunismo. A partir do momento que tem a Guerra Fria, o mundo bipolar, acaba com a União Soviética, que era a base do socialismo, nós vamos ter também a globalização, que é a terceira revolução industrial, que vai ter uma revolução nuclear, uma revolução tecnológica, que é a que nós estamos vivendo até hoje. E a gente vê esse capitalismo crescendo cada vez mais. Ok? Bom, dessa forma, página 7 eu estou. Dessa forma, os países passaram a ser fornecedores de produtos específicos no comércio mundial, por meio da DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A gente viu isso no primeiro capítulo. Quem lembra o que é DIT? Caiu na prova. Cada país faz uma parte do processo de produção. Por exemplo, países do sul fornecem matéria-prima e países do norte processam ela, por exemplo, indústria. Pega ela, transforma industrializados. Ela e vende. E vende ela, certo? No caso, países do sul, falando assim, generalizando muito, mas países do sul forneceria matéria-prima, países do norte industrializaria e faria comercialização. Exatamente. De forma bem reduzida. É exatamente isso. E aí é mais ou menos isso mesmo. E aí, olha só, a seguir veja algumas fases da DIT ao longo do período histórico. Essa fase que a gente tem hoje, que o Gustavo e o Vitor Hugo falaram, é uma fase atual, certo? Que, por exemplo, a gente viu a questão do iPhone, né? Que a ideia do iPhone é elaborada onde? Nos Estados Unidos. Podem ligar os microfones todos? Todos ligam o microfone também pra gente conversar. Isso. Lá na Califórnia. É produzida nos Estados Unidos, certo? A ideia. Mas o material
para você fazer um iPhone, é produzido aonde? Na China. Na China. A montagem é feita, a matéria-prima é pegada, por exemplo, nos países subdesenvolvidos. Leva para a China, transforma. Depois disso, moçada, eles vão montar o iPhone e vão ser comercializados. Então, cada lugar vai fazer uma coisa diferente. Mas nem sempre foi assim, tá? Até porque isso acontece por causa da globalização. Mas antes disso, vamos só ler essa página aqui acabar, tá bom? A gente vê lá na época da colônia, nas grandes navegações, quando descobriu o Brasil. As colônias teve a extração de produtos primários, trabalho escravos e especiarias, e na metrópole, que era quem conquistava, tinha a produção e exportação dos produtos. Do mesmo jeito. Quando surgiu o capitalismo industrial, com a Revolução Industrial, as colônias e os países subdesenvolvidos, eles tinham fornecimento de matéria-prima e produziam os produtos primários, que são os agrícolas e os minerais. Enquanto nas metrópoles, ou nos países já desenvolvidos, tinha essa transformação da matéria-prima em produto industrializado, que foi o que o Vitor Hugo explicou. E agora a gente vai ver no capitalismo financeiro, que é o que a gente está vivendo agora, que os países subdesenvolvidos, eles têm os produtos industrializados e a matéria-prima, mas os países desenvolvidos, eles têm os produtos industrializados com alta tecnologia e altos investimentos, ok? O modo de produção capitalista corresponde, assim, a uma articulação, grifem isso, entre força produtiva, força, tá certo? Que é a força humana, a força do trabalho, que são os instrumentos, a máquina, e a força do homem, a força humana, os empregados no trabalho, conhecimento técnico e científico. E tem as relações de produção, baseadas na propriedade privada e no trabalho assalariado. Grifem isso e circulem o termo propriedade privada e trabalho assalariado. Na aula que vem a gente volta a falar mais a respeito disso. Ok? Professora, eu vi o negócio aqui na página 8, ó, mais valia a teoria da... Vitor Hugo, acabou, já são 8h40, não é? Até 8h40? Tá. Tá, a gente continua na aula que vem. Já faz um ponto de interrogação que a gente fala na aula que vem. Combinado? Combinado. Um beijo para vocês, bom final de semana. Passem a tarefa para quem não participou, ok? Beijos.